Boa tarde, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar sobre a Polis de Atenas. Lembrando que nós estamos estudando a Grécia Antiga. Na aula anterior, nós estudamos sobre a cidade de Esparta, uma cidade-estado formada por uma organização centrada e baseada no militarismo. Esparta tinha características diferentes da polis de Atenas, que nós iremos estudar agora. Então, eu peço a vocês que cada um se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante para fundamentar a nossa videoaula, ok, meus amores? Também eu peço a vocês que, ao terminar a videoaula, releiam o texto, tá certo? Para que vocês possam realizar as atividades com êxito. Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Então, vamos começar. Outra importante polis da Grécia Antiga foi Atenas. Essa cidade, fundada pelos jônios no século X a.C., era um forte centro de comércio marítimo. Em Atenas, principalmente no porto de Pireu, circulavam pessoas de diferentes origens, entre elas comerciantes egípcios, fenícios e babilônios. Por isso, era intenso o intercâmbio cultural entre os atenienses e outros povos. Como havia falado, Atenas se desenvolve a partir da atividade comercial, que era o comércio marítimo. Graças a esse comércio marítimo, foi possível o intenso intercâmbio cultural entre outros povos, como os egípcios, os fenícios e os babilônios. Entender que essa cidade, embora na Grécia, localizada na Grécia, ela tinha características diferenciadas da cidade de Esparta. Vamos para o governo da aristocracia. Antes de se tornar um movimentado centro comercial, Atenas era cidade governada exclusivamente por grandes proprietários rurais chamados de eupátrias. Eles se consideravam descendentes dos guerreiros jônios, fundadores da cidade, e se achavam os melhores, ou, em grego, aristói. Daí surgiu o termo aristocracia. Os eupátridas, ou aristocratas, eram donos das terras mais férteis e possuíam o poder político e militar da polis. Ou seja, ali estava concentrado todo o poder dentro desse grupo, considerado os descendentes dos fundadores jônios. E olha só, e por conta dessa característica, eles eram também os possuidores das melhores terras, tinham poder político e militar da cidade de Atenas nas mãos. Grande parte da população de Atenas era constituída pelos geórgios, os pequenos proprietários de terras que levavam uma vida bastante difícil. Com suas terras não eram tão férteis, muitas vezes suas colheitas eram ruins. Com isso, eles precisavam pedir empréstimo aos ricos aristocratas. A garantia do negócio, caso não pagasse o dinheiro emprestado, era passar a posse da terra passar a posse da terra à sua propriedade ou se entregar como escravo dos aristocratas. Além disso, os pequenos proprietários de terra não eram permitidos participar das decisões políticas de Atenas. E aí nós vemos nesse do governo da aristocracia, nós vemos também como a sociedade ateniense era dividida. No topo da pirâmide da sociedade estavam os descendentes dos fundadores, os eupátridas. Logo após os eupátridas estavam os pequenos proprietários de terra, que muitas vezes, por conta da colheita não ser boa, o que acontecia? Eles tinham que tomar dinheiro emprestado, e o que assegurava se caso a colheita não fosse boa. Eles tomavam esse dinheiro emprestado e, se não tivesse condições de devolver esse dinheiro, eles vendiam as suas terras para os aristocratas ou se entregavam como escravos para os aristocratas. Ou seja, de um jeito ou de outro, os aristocratas sempre saíam ganhando. E aí a gente vai perceber como as famílias, como a sociedade ateniense estava dividida. Trabalhadores livres e escravos, comerciante e artesão. Entre eles,
Entre eles, tecelões, ferreiros e ceramistas formavam outro grupo de trabalhadores em Atenas. Apesar de terem uma importante participação na economia da polis, eles não podiam participar da política de Atenas. Observe a imagem ao lado que representa o trabalho de um artesão grego. E aqui nós vemos um vaso, não é? Datado do século V a.C., que representava um sapateiro grego, medindo o tamanho do pé do cliente para produzir um calçado. Nossa, que diferente, não é? A cidade possuía também grande população de escravos em seu espaço urbano. Eles realizavam serviços domésticos e outras atividades em oficina. No espaço rural, os escravos trabalhavam na agricultura, no pastoreio e na mineração. Críticas ao domínio político da aristocracia. As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense aconteceram por volta de 700 a.C. entre os hóplitas. Eles eram os soldados da infantaria responsáveis pela defesa da polis. Assim como na política, os aristocratas eram os comandantes hóplitas, os quais possuíam os melhores armamentos e recebiam as melhores recompensas pelo desempenho nas batalhas. Naquela época, a economia ateniense passava por transformações, pois estava ocorrendo uma intensa atividade comercial na polis. Com isso, bens como gado, tecido e objetos em geral passaram a ser muito valorizados, criando a possibilidade de enriquecer os comerciantes. Já a terra, que era o principal riqueza da aristocracia, estava sendo desvalorizada. E aí nós vamos ver uma inversão, não é? Os fundadores, ou os descendentes dos fundadores, aqueles que se consideravam os melhores, que eles tinham como garantia de serem ricos era a quantidade de terra que eles tinham. Mas há um momento da história de Atenas que ter grande quantidade de terra não é sinônimo de riqueza, e sim houve uma possibilidade de enriquecer através do comércio, o que desvalorizava a aristocracia da época. A Revolução Ólpica. Nesse contexto, comerciantes enriquecidos puderam comprar bons armamentos e passar a combater na falange com os aristocratas. Nas falanges, os hóplitas combatiam lado a lado, criando entre si um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando com o mesmo objetivo, defender Atenas. Esse sentimento foi aos poucos crescendo, fazendo os hóplitas, que não eram de origem aristocrata, questionar o domínio político da aristocracia ateniense. Essa insatisfação entre os guerreiros, conhecida como Revolução Olímpica, foi fundamental no processo de mudança no modo de organização política de Atenas, pois a partir dessa revolução percebeu-se que estava havendo uma transformação na mentalidade como as pessoas se percebiam dentro dos grupos sociais de Atenas. Revoltas populares em Atenas. Na época da Revolução Olímpica, era muito grande a desigualdade social na polis de Atenas. E, assim como os soldados, a população da cidade estava insatisfeita com o domínio político da aristocracia. Por isso, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários e trabalhadores em geral se revoltaram, causando uma série de conflitos e exigindo mudança nas leis da cidade. E aí surge aí mais um grupo que não aceita mais o governo da aristocracia, que começa a se rebelar contra esse governo. Para tentar controlar a insatisfação popular, os aristocratas criaram um cargo de legislador para que ele registrasse as leis de Atenas. Solon tornou-se o principal legislador ateniense e no começo do século VI a.C. realizou reformas políticas e sociais importantes, entre elas o fim da escravidão por dívida, o aumento da quantidade de cidadãos com direito político e a criação de instituições como o Conselho dos 400, Assembleia Popular, Eclésia, em que se reuniam todos os cidadãos, e o Tribunal Popular de Justiça. Contudo, para assumir cargos públicos, Solon determinou que fosse obedecido o critério de renda.
Assim, apenas os mais ricos poderiam exercer os cargos importantes. Período da tirania. As reformas de solo não bastaram para diminuir a insatisfação popular em Atenas. Por isso, nessa situação de conflito, surgiram os tiranos. Eles tinham apoio popular e chegaram ao governo de Atenas por meio da força. Estratos, Hippias e Parco foram os principais tiranos da história ateniense. Por volta de 530 a.C., o tirano Pistáquio governou Atenas, fazendo importantes reformas sociais. Liberou o empréstimo aos agricultores mais pobres, determinou a construção de fontes públicas de água, canais, portos e navios, dinamizando assim o comércio marítimo de Atenas com outras cidades. Estraco também incentivou a produção cultural, apoiando artistas e intelectuais, e edificou bibliotecas. Além a eles são atribuídas as primeiras compilações escritas de Ilíada e Odisseia de Homero. Ele trouxe muitas mudanças positivas para o povo de Atenas, mas aqueles que o sucederam não conseguiram permanecer no governo, de modo que os aristocratas assumiram o poder de Atenas outra vez. O aristocrata, os aristocratas ou o aristocrata Clístenes, o surgimento da democracia. O aristocrata Clístenes assumiu o governo ateniense por volta de 510. Ao contrário de outros aristocratas, ele tinha o apoio do povo e conseguiu fazer mudanças no sistema político de Atenas. Foi Clístenes que implantou pela primeira vez a democracia, a forma de governo em que todos os cidadãos debatiam e decidiam assuntos. Importante a gente perceber que antes os outros grupos diferentes não tinham direito à participação da política. E a partir desse aristocrata, o Clístenes, ele implantou um sistema de governo onde todos pudessem participar, discutir as mudanças e decidir quais mudanças seriam as melhores a serem tomadas em prol da população daquela cidade. Ele criou também a lei de ostracismo. Essa lei determinava que qualquer pessoa que representasse perigo à democracia seria expulsa da cidade e obrigada a ficar exilada por 10 anos. A expulsão da pessoa era decidida por meio da votação. As reformas de Péricles. Com as reformas de Clístenes, todos os cidadãos atenienses puderam participar das decisões políticas da cidade e da justiça. Porém, como os cidadãos mais pobres não podiam parar de trabalhar, eles não tinham condições de exercer seus direitos políticos regularmente. Essa participação de todos na vida política da polis só se concretizou no governo de Péricles. Ele criou a mistoforia, um salário pago àqueles que dedicassem aos assuntos da cidade. Assim, os cidadãos pobres conseguiram conciliar seus trabalhos com a participação nas decisões. Mesmo ampliando a participação política, nem todos eram beneficiados, pois apenas uma. Em Atenas, era considerado cidadão apenas os mais de 18 fossem. As mulheres eram totalmente. As mulheres de Atenas, na antiguidade. Na época do surgimento da democracia em Atenas, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, sendo controladas durante toda a vida por seu pai, irmãos ou marido. As mulheres passavam a maior parte do tempo realizando tarefas domésticas e não podiam sair de casa desacompanhadas de um. Para se casar, elas não tinham direito de escolher seu marido, tendo de aceitar o homem escolhido por seu pai. Depois de casada, tinha
a obrigação de gerar filhos saudáveis, preferencialmente homens. E aqui termina a nossa aula de história. Espero que você tenha gostado, espero que você possa realizar as atividades com alegria e com ele. Beijos e até a próxima.